se tiver alguma Tá. pergunta e tal, que você não respondeu ainda, a gente fala, tá bom? Então, pessoal, em alusão ao dezembro laranja, né? A gente tá aqui hoje com a doutora Débora. Aqui no e-mail dela tá Débora Mello, mas lá no Instagram dela é Débora Rabelo. Usa mais Rabelo, né, doutora? Isso, mais Rabelo. Pois é, a doutora Débora Rabelo, que eu acompanho já há algum tempo ela no Instagram. O Instagram dela eu acho bem incrível, bem legal, bem bacana. E é uma especialista na área, gente. Então, assim, aqui tem muito aluno do primeiro ano, segundo ano, é 70% esse é o nosso público que vê nossas lives, né? É toda quinta-feira. Mas tem aluno de todo lugar. Aqui tem aluno da Bolívia, doutora, tem aluno do Paraguai, tem aluno do Brasil, tem aluno até de Cuba, às vezes que entra aqui na nossa live. Eu acho isso bem legal isso aí, porque a gente tem dúvidas assim bem diferentes, sabe? E o público é assim do mundo todo, né? Então, gente, trouxe hoje para falar de câncer de pele, sobre o Dezembro Laranja, que é uma conscientização sobre isso, né? Pouca gente fala sobre isso durante o ano inteiro, ainda mais nesse ano de Covid, que eu vejo todo mundo falando assim que é para pegar sol. Eu vejo assim idosos ficando no sol 2 horas para poder ficar com, porque eu quero ficar com, Vitamina né, D. melhor isso. Então fica 2 horas queimando lá no meio do sol sem passar nada e acha que quanto mais tempo ficar queimando no sol, em qualquer hora, inclusive do dia, vai Pois ficar é. mais imunizado contra o Covid, né? Então eu vejo muita informação, eu vejo pouco dermatologista falando hoje, a gente vê muito mais gente falando sobre o vírus Covid, né? E pouco falando sobre o que fazer nesse sentido. Não só nesse sentido, né, mas de Covid que está mais na moda, mas no que a gente tem que tomar cuidado mesmo e pra vida, né? Coisas que a gente deve levar pra vida. Quem nunca teve, quem nunca foi se consultar com um dermato, a primeira vez que vai, geralmente pega um esporro, né, doutora? Com certeza. Quase todo mundo. É isso aí. Então, doutora, eu queria que a senhora se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua vida acadêmica e pode começar. Aí a bola tá com você. Obrigado. Tá bom. Obrigada a você pelo convite. Tá? Bom, meu nome é Débora Rabelo. Eu sou formada pela Universidade Gama Filho, aqui do Rio de Janeiro, e eu sou pós-graduada em Dermatologia Estética pelo Instituto BWS, Universidade de Souza Marques. Tá? E eu atuo num consultório particular. Posso começar a falar? Pode falar, fica à vontade. Então, hoje eu vou falar, né, sobre o câncer de pele, em homenagem aqui ao Dezembro Laranja. Então, vamos lá. O câncer de pele, ele é o câncer mais prevalente no mundo, né, totalizando 33% de todos os tipos de câncer que a gente tem, né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela estima para esse ano 185 mil novos casos de câncer de pele por ano, né? Então, é realmente uma quantidade muito grande e um câncer muito prevalente. Ele é mais comum no sexo masculino, né? E a gente tem 2 tipos de classificação de acordo com a camada da pele que é atingida. Então, aqui a gente vai falar primeiro do tipo melanoma. Na verdade, o tipo melanoma é o câncer de pele, aí tem uma imagenzinha dele, né? Ele é o tipo menos frequente, porém é o mais maligno, né? É o que tem maior letalidade. E a maioria das pessoas só conhece esse aqui, então nem acha que o câncer de pele é um câncer tão frequente, porque esse não é o mais frequente, né? Ele é a forma mais agressiva e ele pode ter um prognóstico muito ruim quando ele já é diagnosticado com metástase à distância, né? Ele, como o nome diz, ele ocorre nos melanócitos da derme e ele pode dar tanto metástase local nos linfonodos, quanto metástase à distância. E aí os principais sítios vão ser pulmão, osso, fígado e cérebro. E aí são os casos assim, de tumor avançado mais difíceis de tratar. Ele é descrito como um sinal de pele que muita gente não valoriza, porque confunde com nevos, né, que é aquela manchinha preta, o sinalzinho, a pinta que todo mundo tem, só que ele tem características específicas. Então, ele é acastanhado, ele tem vários tons
de preto, né? Várias tonalidades de cor amarronzada, digamos assim. Ele tem uma textura elevada e ele tem um contorno irregular. Os locais mais comuns dele são os locais de exposição solar, mas ele pode aparecer em qualquer lugar, até locais que não são áreas comuns de exposição. Nas mulheres, ele é mais comum nas pernas, e nos homens, ele é mais comum nos troncos. Aqui tem um esquema diagnóstico, né, que a gente chama de o ABCDE do diagnóstico. Então, é o A de assimetria, são manchas sempre assimétricas, são manchas que têm borda irregular, são manchas que têm cor com tons escuros, mas que variam, podem ir dentro da mesma mancha, ele tem várias colorações, né? Ele tem sempre um diâmetro maior do que 5 milímetros, então são manchas maiores. E ele tem, na sua evolução, uma característica de ou mudança de tamanho ou mudança de cor, né? Então, seguindo esse ABCDE aí, fica mais fácil dar o diagnóstico, tá? Os fatores de risco para o melanoma são a história pessoal e familiar. Então, na história familiar, os parentes de primeiro grau que tiveram melanoma, né, aumenta muito o risco do indivíduo ter. Exposição ao sol, aqui entra diferente um pouco dos outros tipos de câncer de pele, é que aqui é aquela exposição esporádica, mas muito intensa. Então, é justamente aquela pessoa que ela não se expõe um pouquinho ao sol todo dia, tem aquela cor bronzeada, é aquele que não vai à praia nunca e quando vai, volta vermelho com queimadura de primeiro grau, né? Então, esse aqui a pessoa que faz isso é aquela que corre maior risco de melanoma. Ele é mais comum nos fototipos 2 e 3, mas a gente tem que lembrar que ele pode estar presente em qualquer fototipo, né? Só para dar uma relembrada aqui no fototipo, já que tem pessoal do primeiro e segundo período que ainda não devem ter visto isso, o fototipo 1 é aquele indivíduo de pele clara, olho claro, mas a principal característica é que ele sempre que se expõe ao sol, ele queima e ele nunca bronzeia, ele sempre fica vermelho. Fototipo 2, ele queima a maioria das vezes e raramente bronzeia. O fototipo 3 é um fototipo intermediário, ele queima e bronzeia dependendo do grau de exposição, horário, tudo mais. Fototipo 4 é aquele que nunca queima e sempre bronzeia. Então, o melanoma ele é mais comum nos fototipos mais claros, né, 2 e 3, mas ele pode aparecer até na pele negra. E os tipos mais agressivos de melanoma, eles estão relacionados a essa mutação genética aí, esses genes que eu coloquei aí. Esses são os tipos que vão dar um quadro mais agressivo, provavelmente com metástase à distância e tudo mais. E aí a gente tem os tipos não melanoma, né? Esses que são os cânceres mais frequentes, né, que aumentam aquela incidência, tornam o câncer de pele o câncer mais frequente de todos. Eles têm baixa letalidade. A SBD também estima 170 mil novos casos por ano. E eles têm 2 tipos. O carcinoma basocelular, que é conhecido como CBC. Esse é o tipo mais frequente de todos. E, graças a Deus, é o que tem melhor prognóstico, né? Ele acontece nas células basais da camada mais profunda da epiderme. Está muito relacionado à exposição solar também, então ele acomete sempre as áreas de maior exposição, então face, orelha, pescoço, couro cabeludo, ombro, costas, mas o local mais comum, 70% deles, é o nariz, né? A lesão é essa aí da foto, ela é sempre uma pápula avermelhada, brilhosa, ela tem uma aparência perolada, isso se dá justamente porque ocorre na camada basal, né? E ela tem uma crosta central, que pode sangrar ou não, tá? Ele se parece muito com uma cicatriz, com uma ferida que não cicatriza, né? Uma ferida
que não foi cicatrizada. E isso também confunde muito e retarda o diagnóstico, que o paciente não valoriza, acha que só existe o melanoma e acha que isso é uma feridinha, é um machucadinho e não dá importância, tá? O crescimento dele é muito lento e ele raramente vai causar metástase à distância. Os fatores de riscos do CBC são a exposição solar, né, como eu já tinha falado, e aqui também, quanto mais queimaduras solares que a pessoa vai sofrer ao longo da vida, maior é o risco. E importante a gente lembrar que essa exposição solar, ela é somatória ao longo da vida, né? Então, muita gente acha que, mas eu parei de pegar sol, tem 30 e pouco, 40 e pouco, 50, e hoje em dia eu não pego mais sol. Mas pegou, né? Durante a infância e o início da vida adulta é o período onde a gente mais se expõe ao sol. Então, ter parado de pegar sol depois de uma certa idade não te livra de ter que ficar de olho nas suas manchas e procurar o dermatologista, né? Ele é mais comum na idade adulta, entre quinta e sexta década de vida, justamente por isso, porque é um período que você veio acumulando aí exposição solar por mais tempo. Também é mais comum em homem do que mulheres, né? Até 2 vezes mais. E esse é mais comum nos fototipos mais baixos, né? Menos comum nas peles negras e morenas. Também está relacionado com história familiar e um outro fator de risco são os imunodeprimidos. O carcinoma espinocelular é o outro tipo de câncer não melanoma, a gente chama de SEC. Ele é o segundo mais prevalente. Ele já é mais agressivo que o basocelular, já podendo causar metástase à distância. Principalmente linfonodo, né? Menos à distância, mais linfonodo. Ele surge das células escamosas, é comum também em áreas de exposição e aquelas áreas com fotodano já, né? Então, áreas que tem muita mancha, que tem aquela pele ressecada, enrugada, aquela pele que já foi envelhecida pela exposição solar, é ali que o SEC vai surgir, tá? Homem também 2 vezes mais chance do que a mulher. E a lesão, essa aí da foto, ela tem uma coloração também avermelhada. Um machucado que nunca cicatriza, né? Então, é um machucado descamativo e também pode sangrar. Esse aqui também é um fator que dificulta o diagnóstico, porque o paciente também demora para procurar o médico, uma vez que ele confunde com outro tipo de lesão, inclusive até com ceratose, lesões mais benignas, né? O fator de risco, assim como todos os outros cânceres de pele, é a fotoexposição, né? Feridas crônicas, então, paciente que tem uma ferida crônica, às vezes é uma roupa que, né, um sutiã, uma coisa que machuca sempre no mesmo lugar, uma lesão causada sempre no mesmo lugar, aquela ferida que você não deixa ela cicatrizar e ela já acontece de novo. Isso aumenta o risco de produzir um carcinoma espinocelular, tá? E o uso de imunossupressores, assim como no CBC. O diagnóstico em geral. O diagnóstico é feito pela dermatoscopia manual, né? Então, é o exame físico ali, a olho nu mesmo. A dermatoscopia digital, que já é um exame mais elaborado. Provavelmente só o dermatologista vai conseguir fazer. E a biópsia, né? A biópsia nem sempre a gente vai precisar fazer. Algumas lesões são muito características e no exame físico o dermatologista já consegue, ele não vai fechar o diagnóstico, mas ele já vai poder indicar a cirurgia sabendo que aquilo é um câncer de pele, né? O diagnóstico precoce das lesões, ele é fundamental, porque mesmo as lesões mais benignas, como o CBC e o SEC, eles têm um crescimento mais rápido, né? Então, assim, às vezes o paciente demora tanto para procurar o dermatologista que chega com uma lesão muito grande ou muito aprofundada, e aí a cirurgia vai ser uma cirurgia maior, muitas vezes vai ficar uma cicatriz inestética, né?
às vezes nem consegue tirar no consultório, vai ter que tirar em centro cirúrgico. E aqui que eu acho que entra a importância de todas as especialidades, né? Nem todo mundo tem o hábito de ir ao dermatologista com frequência. E, às vezes, cabe ao clínico, cabe ao ginecologista, cabe a algum outro médico que o paciente vai com mais frequência, porque ele vai acompanhar a hipertensão dele, a diabetes dele, vai fazer o exame preventivo, observar certas lesões, né? As outras especialidades não precisam nem sempre saber fazer o diagnóstico de que aquilo é um câncer, mas elas têm que saber identificar uma lesão suspeita e pedir que o paciente procure um dermatologista para investigar. A prevenção é muito importante, né? Porque como é que a gente vai prevenir? Evitar a exposição solar. Então, principalmente aqui é o uso de filtro solar com amplo espectro de proteção UVA e UVB, com barreira física e química, então filtro solar com cor é muito importante, principalmente para quem tem fator de risco, para quem tem pele clara, né? O uso diário do filtro solar, não pode esquecer, todo mundo acha que filtro solar é só quando vai para a praia, mas não é, né? E uma observação que eu queria fazer aqui é que, principalmente homem, tem um preconceito com filtro solar de FPS mais alto, né? Acha que se passar um filtro 90, 100, vai ficar completamente branco e tal. O que é o FPS? O FPS, ele pega aquele valor e ele multiplica pelo tempo em que você consegue ficar exposto ao sol sem causar eritema, né? E o eritema é o início da lesão. Então, por exemplo, chutando, se você consegue se expor durante 30 minutos ao sol em determinado horário, sem ficar vermelho, você só fica vermelho a partir de 30 minutos, quando você usa um filtro solar 15, significa que você vai pegar esse tempo de 30 minutos e multiplicar por 15. Se você usa um filtro 100, você vai pegar esse tempo de 30 minutos e vai multiplicar por 100. Então, não tem por que ninguém usar um FPS mais alto, a não ser que você queira ficar repassando filtro solar de 20 em 20 minutos na praia, e ninguém quer isso, né? Além disso, a gente acrescenta o uso da barreira física, né? Então, camisetas de manga comprida com proteção UV, calça comprida, boné, chapéu, principalmente os com abas largas, né? Óculos escuros com proteção UV e guarda-sol. Evitar a exposição entre os horários de 10 às 16 horas. Muito importante lembrar que a neve e a areia, elas multiplicam a irradiação UV em 85% e 25%, respectivamente, né? Porque elas refletem a irradiação. Então, se você está na praia ou na neve, você está recebendo a radiação direta que vem do sol e ela está sendo refletida pela areia e pela neve. Então, você está recebendo 85% a mais ou 25% a mais, né? Outra coisa importante é você sempre fazer, né, seu autoexame, acompanhar suas manchas, observar se houve mudança, se tem sangramento, se é alguma mancha nova. Mancha nova, principalmente em adulto. Criança tem manchas, aparecem manchas com mais frequência. Agora, adulto que surge uma mancha nova é um sinal de alerta, né? E aí, para complementar aqui a observação que o Clóvis fez sobre os idosos e essa pandemia, o pessoal querendo tomar sol para produzir vitamina D, os estudos mais recentes já mostram que a vitamina D, a baixa de vitamina D é muito mais pela baixa ingesta, né? Então ela responde muito mais a uma suplementação do que aumentar a exposição solar. E 2 minutos por dia, numa pequena área, então se você senta ao sol, você pode estar com protetor solar, principalmente no rosto, uma pequena área, o braço, né, da manga, já são suficientes para produzir vitamina D, né? Não precisa ficar no sol 40 minutos de meio-dia para estimular a produção de vitamina D, não, tá? O tratamento é o padrão ouro,
é a cirurgia excisional, que é feita com bisturi mesmo, com margem de segurança, né? E ela tem alto índice de cura. Então, o ideal aqui é sempre ter um patologista em sala, um microscópio, para que possa ser avaliado no primeiro momento se tem margem livre, né, de segurança, margem livre de lesão. Se não tiver, ampliar a margem, e se tiver, é só aguardar o anatomopatológico, né? A curetagem com eletrodissecção, que é a raspagem da lesão com uma cureta, e em seguida entrando com bisturi elétrico para cauterizar algumas lesões malignas que possam ter ficado ali, né? Ele pode ser repetido quantas vezes forem necessárias, até que se tenha certeza que não tem mais lesão maligna ali na região. A criocirurgia, que é o congelamento por nitrogênio líquido, ele tem uma taxa de cura bem menor do que a cirurgia excisional, então ele é mais indicado para tumores pequenos, né, mais para CBC e o SEC, a gente não vai fazer isso para melanoma, por exemplo. E é um procedimento mais rápido, feito em consultório, não tem corte, não tem sangramento, então ele é mais indicado para lesões menores, tá? A cirurgia laser, o laser normalmente usado é o IAG, também não tem sangramento, não tem corte, praticamente indolor, tá? Mas assim como a criocirurgia, só é indicado para tumores menores e de menor malignidade. A cirurgia de Mohs, que é a exéresis do tumor usando uma cureta, né? Também pode ser repetido várias vezes até se achar uma margem livre, né? E é indicado para tumores que têm uma delimitação mal definida, então você vai repetindo a cureta, até ter certeza de que você conseguiu fazer a exérese de toda a lesão maligna, tá? E a terapia fotodinâmica, que é o uso do 5-ALA, e você vai, né, fazer uma cauterização com ele, né, com a luz, e ele destrói as células tumorais com pouco dano ao tecido. Também mais indicado para os tumores de menor letalidade, menor malignidade. Nos casos, principalmente de melanoma, que tem metástase à distância, ou até de linfonodo mesmo, aí a gente vai complementar o tratamento com rádio, químio e imunoterapia, tá? É isso, obrigada, e meus contatos estão aí. Peraí, deixa eu estar entrando aqui. Deixa teus contatos aí mais um pouco, doutora. Tá. Isso, pode encher a tela aí, pode dar isso. Deixa lá o último slide lá com teus contatos. Pronto. Ó, o Henrique Rabelo, ó. Pode ser teu parente aí. Doutora Débora, na atual conjuntura que estamos passando devido ao Covid-19, as pessoas acima de 60 anos devem trocar o sol por vitamina D? Trocar o sol por vitamina D, não. Eu acho que nesse momento o ideal é fazer um exame de sangue para observar como é que está a vitamina D do paciente. Se tiver baixa, né, eu recomendo suplementar, né, sempre com a orientação de um médico. Uhum. E como o de sol são no horário de meio-dia, o pouco de sol que a gente pega normalmente já é suficiente para ativar a vitamina D. Né? Então, acho que a suplementação é mais indicada, mas também não pode ficar completamente sem pegar sol nenhum. Um pouquinho, como eu falei, naqueles horários, 2 minutos é suficiente numa área pequena de exposição. Entendido. Outra pergunta, doutora. É melhor filtro solar ou bloqueador?
Hoje em dia o termo bloqueador ele quase nem é mais usado, assim, é filtro solar mesmo que a gente usa. Por quê? Porque não existe bloqueador, né? Não existe nada que bloqueie completamente a passagem da radiação UV, né? Então, assim, a gente usa um filtro, que o filtro ele diminui, mas ele não vai bloquear completamente. E é por isso que, assim, a gente tem que somar os cuidados. O filtro solar de amplo espectro, proteção física, camisa, chapéu, o guarda-sol, o horário, tudo isso se somando para tentar diminuir a ação do sol. Outra coisa, doutora, outra pergunta. Diabético pode pegar sol igual pessoa que não tem diabetes? Normal? Todas as orientações que eu dei aqui servem pro diabético, né? Sem exagero, tomando todos os cuidados. Pode pegar com aquelas orientações dadas aqui: filtro, horário, camisa de proteção, roupa de proteção física, pode pegar. E a outra, doutora? E as pessoas de pele negra? Então, as pessoas de pele negra, foi até bom fazer essa pergunta, porque as pessoas de pele negra, normalmente, elas acham que elas têm uma proteção natural e não precisam usar filtro, podem se expor ao sol ao meio-dia de janeiro. E isso não é verdade. Como eu falei aqui, quando eu falei sobre melanoma, o melanoma pode acontecer em qualquer tipo em qualquer fototipo, inclusive os fototipos mais altos e a pele negra. Então, pele negra também precisa usar filtro solar. Hoje em dia, principalmente no Brasil, a gente já tem uma quantidade melhor de filtros direcionados para esse tipo de pele, principalmente filtro com cor. Antigamente não se tinha, agora já tem. Então, assim, todos os cuidados que eu dei aqui também servem para quem tem pele negra, tá? A diferença é que o paciente de pele negra ele tem menos risco de CBC e SEC, e ele tolera, né? Ele consegue ficar mais tempo no sol sem se queimar, mas ele não está isento do risco de melanoma. Entendi. Peraí, deixa eu pegar uma pergunta aqui. A Denise Marques, ela perguntou aqui. Cadê? Doutora Débora, quem já teve um vaso celular pode ter outro? Vaso celular pode. Pode? Pode. Quem já teve um vaso celular aumenta o risco para ter outros, e aí a consulta no dermatologista tem que ser frequente, né? Se você já teve um vaso celular, significa que o fotodano já aconteceu. Como eu falei, ele acontece na infância, principalmente na infância e no início da vida adulta. Então, provavelmente você teve um base celular entre 50 e 60 anos, mas ele é decorrente de um excesso de sol que você teve na infância e na adolescência. Então, se você já tem essa lesão, você pode ter outras, tem que manter a vigilância aí. E o Bruno Carione está perguntando o seguinte: qual o melhor momento do dia para exposição ao sol? Então, aquele horário que eu falei evitando de 10 às 16 horas, né? Então, na manhã, o período até 10 horas da manhã, e no final da tarde, depois das 16 horas, ou seja, os horários que ninguém quer ir à praia, né? É isso aí. Aquelas camisetas servem, doutora, de proteção solar mesmo? Servem, são muito boas, assim, é sempre bom olhar na etiqueta se ela tem o selo de proteção UV, né? Não é qualquer camiseta de malha ou de nylon, que às vezes a pessoa acha que está usando uma camiseta porque ela é de malha fria, que tem proteção. Não, normalmente as camisetas que têm proteção, elas têm na etiqueta um selo, inclusive da Sociedade Brasileira de Dermatologia, certificando de que ela tem proteção contra o UV. Nossa, não sabia disso. E eu como consumidor, eu vejo pelo preço, né? Se é aquelas camisetas baratinhas, de gás, isso aí não protege nada, não. Mas tem camisetas baratas com proteção, tá? Tem como achar camisetas baratas, também tem muita gente que não usa porque acha que essas camisetas são caras. Hoje em dia tem no mercado, tem várias lojas
até essas lojas Tem fast boné, fashion, né, mais chapéu, já populares. vi. É. Isso, exatamente. Então, tem acessível para todo mundo. Melhor coisa que eu acho que inventaram na vida. Inclusive para quem não gosta de pegar sol como eu. Exatamente. A de- Inclusive para criança, né? Porque Isso. criança não tem paciência de ficar repassando o filtro toda hora. Nem sempre a gente consegue evitar que eles peguem sol naquele horário que eu falei, né? Entre 10 e 16 horas. Criança está sempre molhada, o que dificulta o filtro, né? Porque para repassar o filtro, a gente teria que sair da água, se secar, repassar o filtro e esperar de 10 a 15 minutos para voltar a se molhar. Então, ninguém faz isso. A camiseta te dá essa liberdade de você poder estar no mar, estar dentro da água, sair, voltar, né? Lembrando que mesmo com a camiseta tem que passar o filtro solar, tá? É isso aí, porque tem as outras partes que ela não cobre, né? E mesmo no tronco, aonde você está de camiseta, antes de botar a camiseta, tem que passar o filtro. A Lia Jukoski tá perguntando se usando o bronzeador, ela também precisa usar o protetor junto. Não sei nem porque que ela está usando bronzeador, É, entendeu? que o bronzeador é pra Eu bronzear, acho. né? O bronzeador, alguns bronzeadores colocam ali que tem uma proteção, um FPS de 15. A não ser os bronzeadores, hoje em dia tem uns bronzeadores que eles são autobronzeadores, né? Então, na verdade, ele é uma tinta que vai tingir a pele e dar um aspecto de bronzeado. Esse aí, ok, pode usar e abusar dele. Agora, bronzeador de sol, esse aí pode jogar no lixo. Isso aí. Doutora, a Denise Marques está perguntando assim, se ela não for pro sol, ficar lá na sombra, ela também precisa fazer esse mesmo cuidado? Também precisa. Aonde tem iluminação, né? Então, assim, você está, vamos supor, numa varanda, num quintal, onde você não está tomando sol direto, ali tem luz visível. Está iluminado, tem luz visível. Aonde tem luz visível, tem radiação UV. Entendi. Deixa eu abrir aqui, aba de perguntinhas. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para a doutora? Depois desse bombardeio aí? Depois ela vai ver esses comentários de vocês aqui, todos. Com certeza. Então, gente, doutora, a senhora pode parar de apresentar para mim? Só para mim abrir aqui. Posso? Ah, já pegou a manha já. Aprende rápido. Então, pessoal, esse aqui... Ah, peraí que eu não abri ainda. Só um pouquinho. Então, pessoal, esse aqui é o Instagram da doutora, tá? Pra vocês curtirem lá. Tá aqui até nossa palestrinha de hoje aí, nossa conversa de hoje. Tá aqui o Instagram dela, bem bacana mesmo. Tem um monte de dica aí, tá? Vocês curtirem lá. Aqui no nosso Telegram, né? Que já tava lá também o vídeo lá da doutora ao vivo lá. Vocês entrarem lá também no nosso Telegram do Medicina Academy, certo? E precisamos de um protetor solar por conta das luzes do celular e computador, doutora? Sim, a luz do celular e do computador, ela não está tão relacionada com câncer de pele, mas sim com fotoenvelhecimento, né? Então, manchas, envelhecimento precoce, e algumas empresas já têm um filtro solar específico para a luz azul, que é essa luz do celular e do computador. Ela está menos relacionada com câncer de pele, mais relacionada com fotoenvelhecimento. Ótimo. Doutora, eu queria demais agradecer só aceitar o nosso convite, o seu tempo livre aí para tirar algumas dúvidas com a gente. Espero que no futuro a senhora aceite mais um convite nosso aí, que todo mundo está gostando demais. Eu que agradeço. Aí. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, Clóvis. Obrigada. E se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar direct no Instagram que eu respondo. Fechou. Tá gente, aqui no vídeo dela no YouTube... Embaixo do vídeo eu coloquei o Instagram da doutora também, tá? Só vocês copiarem, colar lá no Instagram e seguir ela, beleza? Doutora, obrigado então e boa noite. Valeu, hein? Obrigada. Boa noite. Obrigada, Clóvis. Tchau, Obrigada tchau. a todos.
Tchau.